Olá, internauta, seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo para você sobre Fórmula 1. Comigo aqui no estúdio, sempre ela, Débora Costa. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Leandro. É um prazer estar aqui novamente. E vamos falar, é claro, do Grande Prêmio da Hungria. E que prova, hein, Débora? Estranha, né? Nossa, muito estranha. Esquisita, atípica. Tudo que a gente não esperava aconteceu nesse Grande Prêmio. Nós erramos, viu, internauta? Nós quisemos apostar no óbvio e o óbvio deu ruim. Deu ruim, mas assim, vamos lembrar. Vamos recapitular. Lewis Hamilton, maior vencedor da prova, ao lado de Michael Schumacher, tinha tudo para se tornar o maior vencedor do Grande Prêmio da Hungria. Porque nos testes qualificatórios ele voou, né? Praticamente tinha foguetes, os exatamente. Dele. Não Parecia deu que ele tinha motores turbo debaixo daquele cockpit prateado da Mercedes, né? Mas aí, na largada... Deu muito ruim. Deu ruim para ele, para a Ferrari foi ótimo, que saltou na frente, mas, Leandro, é impressionante, assim, a gente tem, uma das poucas coisas que a gente vem criticando o Hamilton é justamente nas largadas, e novamente ele apagou, deu branco, deu branco, comeu mosca, deixou Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Nico Rosberg passar. Todo mundo. Foi para quarto, e assim, um cara que fez um tempo maravilhoso na qualificação, e simplesmente... Deixa todo mundo passar. E um detalhe, né, internauta, é que foi a segunda pior prova possível no calendário para ele deixar alguém passar ele na largada. Exatamente. Porque Mônaco, se acontece isso, ele perde a prova. E se acontecer isso na Hungria também, como aconteceu... É difícil recuperar. Você não passa. Apesar de que na Hungria, Leandro, tem um histórico, pelo menos nas últimas 10 provas, de que o pole position não vence. Só o Lewis Hamilton que venceu, e foram 3 vezes, né? Quando ele foi pole nessas 3 vezes e venceu as 3. Então, foi muito estranho, foi uma prova estranha. A gente viu a Red Bull no pódio com o Daniel Kvyat e com o Daniel Ricciardo. A gente viu a McLaren chegando em quinto. E detalhe, o Kvyat ficou em segundo lugar. Ele Exatamente, não ficou só no pódio, à frente do Ricciardo. Exatamente. Mas, sem essas brincadeiras, falando sério, foi uma prova muito ruim para Mercedes, uma prova para se esquecer mesmo. Lewis Hamilton... Foi muito mais em parte pela atuação dos seus pilotos do que propriamente pelo carro, apesar de que o carro estava instável em relação aos outros grandes prêmios. A gente sabe que a Mercedes é o melhor carro, a gente já falou isso milhões de vezes aqui, mas para essa prova o carro não estava tão legal em relação aos outros circuitos. Já a Ferrari estava mais equilibrada, né? Tanto que aproveitou a chance, pegou ali os primeiros lugares. E o Vettel foi tranquilo na frente, não teve ameaça. O Raikkonen teve que abandonar, mas foi um problema de motor. Em determinado momento da prova, o motor dele não estava recuperando energia. Aí perde em torno de 20% da potência, é muita coisa. Isso para a Fórmula 1 é absurdo. E como é uma prova que só tem curva e tem uma reta longa só, ele não tinha pontos para recuperar essa energia. Então acabou abandonando mesmo, o carro dele só foi caindo, perdendo potência. E aí o Nico Rosberg até aproveitou essa bobeira da Ferrari e chegou no segundo lugar. Só que ele não contava com o pneu furado aí nas últimas voltas. Então, Leandro, apesar do Hamilton ter feito uma prova catastrófica, porque ele, além dele ter caído para quarto, ele tentou ultrapassar o Rosberg ali na primeira volta, caiu para 11º, voltou, recuperou posições depois de passar nos boxes. E ainda teve um encontro lá com o Ricciardo, foi punido novamente, voltou, ainda terminou em 6º na frente do Rosberg e conseguiu aumentar a diferença de pontuação. Então deu bom para ele no final, né? Na verdade, foi uma prova catastrófica para a Mercedes. Ele mesmo disse que foi bizarro. Em todos os sentidos, até o momento em que o período de classificação estava acontecendo, a Mercedes estava tranquila ainda, apesar de algumas preocupações já dentro do paddock da Mercedes, dando conta que o carro estava um pouco mais desequilibrado em relação às últimas provas, como você bem disse. A questão, no caso da Ferrari, é que a Ferrari, apesar de ter um carro, na minha opinião, mais lento que o da Williams, e, claro, não preciso nem falar da Mercedes, é um carro que se encontra muito bem equilibrado, é um carro que se encontra dentro de determinadas corridas, como foi o caso da Ferrari em Nürburgring, na Hungria, em Budapeste. Por que eu estou falando isso? Porque o Vettel conseguiu uma vitória de maneira até tranquila demais do que a gente esperava. A gente esperava, por exemplo, ele ganhou uma prova no início da temporada, mas foi um monte de acaso. Nesse caso não, nesse caso ele passou
o carro da Mercedes na largada e ali ficou. E ali ele levou até o final. Não teve um concorrente, né? Não Pra teve. poder tirar a posição. Engraçado que sempre que acontece algum problema com a Ferrari é com o Kimi Raikkonen, né? Exatamente. Ele que já viveu um turbilhão de problemas fora, né, das pistas aí, essa questão de renovação, vai ficar, não vai ficar, e sempre acontece com ele, né, coitado. Mas também, Leandro, foi uma prova horrorosa para Williams, né? Essa a gente já previu, certo? Sim. Acertou essa aí. Claro, a previsão foi ok, porque, né? Que ia dar errado, que ia ser ruim, que a própria Williams já sabia que não ia ser uma prova tranquila, que teria um fim de semana difícil. Classificou em sexto e em oitavo, e a gente sabe que a Williams tem um carro para muito mais do que essas posições. E o Felipe Massa, no momento da largada, errou. Deu tilt. O momento que ele foi estacionar o carro dele. Eu nunca vi isso na minha vida, de verdade. Eu também não lembro. Não lembro recordo. de ter visto, de o verdade. FW37 dele. Tá certo, tem algumas corridas de madrugada que a gente não viu todas, as últimas 100 provas da Fórmula 1, claro, não tem como ver todas, mas não me recordo, pelo menos nas últimas 3, 4 temporadas, acho que não isso deu não pra aconteceu, entender não. o que aconteceu. Ele justificou, Leandro, que a faixa amarela, que ajuda aí o piloto a localizar o colchete do carro, ela foi colocada de uma maneira diferente, mas eu acho que se fosse esse o problema, outros pilotos também reclamariam, e foi só ele que reclamou. Não, e é claro, né? Ele coloca o carro mais à frente também não dá, né? Exatamente, aí os organizadores da prova queimaram a largada, pediram para fazer uma nova prova de apresentação, volta de apresentação, e ele foi punido com 5 segundos, ou seja, ele já largou em oitavo, no momento que ele foi para os boxes, ele largou mal ainda, que ele já foi para 10º na primeira volta. E no momento que ele foi para os boxes, ele já caiu para 16º. Então, teve que recuperar posições. Teve um momento que ele estava até na zona de pontuação, mas acabou chegando em 12º. Isso também, Leandro, lembrando que o carro da Williams é muito desequilibrado na questão da pressão aerodinâmica. Ela anunciou, acho que foi no GP da Áustria, um monte de novidades do pacote aerodinâmico, mas que eles foram testados tanto no GP da Inglaterra quanto nesse GP da Hungria e não funcionaram, assim, ou pelo menos deu errado. Na verdade... Porque o equilíbrio não existiu. Pois é, o equilíbrio não existiu, mas eu acho que até mesmo no GP da Inglaterra o resultado foi um pouco mais satisfatório. Sim, Agora, não dá pra entender como é, eu já falei isso várias vezes aqui, Débora, como um carro que tem o orçamento do carro da Williams, que é um carro muito caro, e a Fórmula 1 exige isso das equipes, não consegue ter um equilíbrio dentro do mesmo calendário. É um carro que aceita bem a reta, chama a potência do motor. Provas de alta, As provas de alta, as curvas de longa também, ela consegue se dar bem, mas em compensação, quando o circuito é mais sinuoso, quando o circuito não exige tanto do motor, ela cai de rendimento assim, de forma drástica, ao contrário da Ferrari. A Ferrari, nesse ponto, ela é muito mais equilibrada do que a Williams, e a Williams não se enxerga, não se acha dentro da temporada. E isso é grave porque a gente não tem esperança de que isso vá melhorar. Já estamos em agosto, o calendário termina... Já estamos na metade, exatamente, né, do o calendário termina em novembro, então é difícil, a temporada já está ficando curta, já está ficando estreita, já está naquela fase que haverão provas praticamente todos os finais de semana. Então é isso que eu acho que não adianta mais. Agora a gente vai ter que aceitar a Williams nessa posição, ora segundo, ora terceiro na classificação do Mundial de Construtores, mas é claro que com as duas vitórias, que a Ferrari teve já na temporada com o Vettel, coloca um pouco a Ferrari abaixo, um pouco da Ferrari. E a Ferrari está chegando ao seu objetivo, né? Que o objetivo da equipe era ter pelo menos 3 vitórias na temporada. Já conseguiu 2, muito em prol também pelos erros da Mercedes, mas ela não quer nem saber. Ela aproveitou a chance dela e venceu. A Mercedes basicamente ganha o campeonato porque as outras estão errando. Porque as outras são inferiores, exatamente, né? Então. Mas para o Felipe Massa, acho que foi até razoável, sabe, Leandro? Por tudo que aconteceu. Teve um momento da prova que ele estava entre o Sérgio Pérez e o Maldonado. Eu acho que foi desesperador, porque a chance de um acidente entre esses dois é muito grande. O Maldonado tá de sacanagem. Conseguiu ser punido 3 vezes numa mesma prova. Eu acho que eu também nunca vi isso na Fórmula 1. Acho que é histórico, aí ele entrou para a história da Fórmula 1 com isso. É um piloto para mim que eu não gosto, assim, sinceramente. Eu acho ele muito irresponsável nas pistas. Eu não acho ele também talentoso, muito rápido, mas não pensa muito pra agir. Assim. Ele é louco. Ele é muito doidão. Com todo respeito ao Maldonado. Maldonado, você é um cidadão, cara, que precisa entender que
A Fórmula 1 não é simplesmente um Gran Turismo, né? Que você pega o carrinho e vai em cima dos outros. É algo Poxa, mais não sério, né? não dá pra ficar brincando também, né, Maldonado? Eu tenho aqui comigo a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e, é claro, temos quem na frente, Débora? Lewis Hamilton, que conseguiu ainda aumentar a diferença para o Rosberg, apesar de tudo. Apesar de 21 pontos à frente. 21 pontos à frente, o Lewis Hamilton tem 202 pontos, enquanto o Nico Rosberg, companheiro de Mercedes, tem 181. O Sebastian Vettel é o terceiro colocado e fatalmente já conseguiu essa classificação até o final da temporada, tem 160. O Valtteri Bottas é o quarto, tem 77. O Raikkonen tem 76. E o Felipe Massa aparece apenas na sexta posição, com 74 pontos. E aí temos na lanterninha, temos quem? Jenson Button com 6 pontos da McLaren e Marcus Ericsson da Sauber com 6 pontos. Eu não vou nem falar os carros da Manor, internauta, porque eles nem pontuam, eles nem pontuaram. Eles nem pontuam, né? Mas Fernando Alonso deu um salto aí, hein? Ele conseguiu... O Fernando Alonso agora ele é o... Cadê o Fernando Alonso? Fernando Alonso... Ainda não tão, tá? Ele é o 15º com 11 pontos ganhos dela. Tinha conquistado um aí. Passou, a gente ficou brincando com ele e com o Button, né? Que o Button tá na frente dele, passou de uma vez, né? Passou, tranquilo. Acho muito difícil o Button tirar essa diferença até o final agora da temporada. Agora eu quero que o Fernando Alonso poste um tweet na sua rede social colocando a classificação do Mundial de Pilotos. Sem zoar a McLaren. Sem brincar com a McLaren, tá bom? Então é isso, né, Débora? Obrigado pela sua participação aqui comigo. Eu que agradeço. Aí a Fórmula 1 agora tem uma pausa grande, né? As equipes vão rever todos os carros, vão lançar novos pacotes. Só dia 23 de agosto agora em Spa, na Bélgica. Spa, que tem a melhor reta do circuito, na minha opinião. É um dos circuitos mais bonitos, né? Os traçados mais bonitos, mais clássicos. Tem uma travada Os pilotos gostam muito. Tem uma travada logo no início da prova, então é muito legal, onde acontecem muitos acidentes. É bem divertido. 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 Então, esse internauta, gostaria de agradecer a sua participação. Fique com Deus e até a próxima.